Louvado seja o nome do Senhor. Tiveram uma peleja contra Israel. E desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós podemos ver por esse versículo que em tempos de guerra Davi desceu a pelejar. Em tempos de guerra, Davi se esforçou para estar na peleja. Mas ele tanto lutou, tentando matar o gigante, aleluia, ele não conseguiu, ele se cansou. Ele se esforçou tanto que chegou ao ponto de cansar, aleluia, não ter força o suficiente para derrubar o gigante. E assim, amados, foi uma batalha física, algo terreno, algo que era ali travado. Louvado seja o nome do Senhor. Era braço com braço, era espada com espada. Amados, não era como o dia de hoje, porque a palavra do Senhor já nos ensina, aleluia, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, as nossas lutas são espirituais. Eu quero te convidar nesta noite, aleluia, a meditar comigo nesta palavra sobre os gigantes que têm afrontado a sua vida. A palavra do Senhor nos diz que Davi estava lutando contra um gigante. Eu não sei como os irmãos chegaram aqui nessa noite, né? Se alguns feridos, outros alegres, outros tristes, outros querendo desistir. Mas a palavra do Senhor vem nos ensinar nesta noite, aleluia, que se nós estamos em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Sabe por quê, amado? Quando você está, aleluia, na mão do Senhor, toda peleja que tiver à sua frente para enfrentar, o Senhor estará com você. A palavra do Senhor vem nos dizer que Jesus, ele disse, né, aleluia, que ele subiria aos céus. Louvado seja o nome do Senhor, mas que a presença dele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, amado, você não está só nessa peleja. Não importa, aleluia, se o gigante que está te afrontando hoje é um problema no seu casamento. Não importa se o gigante que te afronta hoje, que está pelejando contra você, é uma enfermidade. Porque nós não lutamos sós, amado. Nós temos alguém que luta conosco. Mas é necessário que eu e você venhamos pegar na espada. É necessário que eu e você venha se dispor a essa peleja. Porque, amado, a palavra do Senhor nos diz que Ele estaria conosco todos os dias. Mas Ele não prometeu vida fácil para ninguém. Ele não prometeu que nós viveríamos uma vida aqui plena, que tudo seria oba-oba, tudo na nossa mão, tudo mamão com açúcar, não. Ele disse que no mundo nós teríamos aflição. Uma coisa interessante, aleluia, que Jesus, antes dele partir, ele orou pelos seus discípulos. E ele ora pelos seus discípulos, ele diz: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os fortaleça. Amado, o Senhor não vai te tirar da peleja, o Senhor vai te fortalecer na sua peleja. Porque às vezes nós queremos tanto livramento da parte do Senhor e não queremos compromisso em lutar nem as nossas guerras. E o Senhor fala conosco, amado, aqui a palavra do Senhor nos ensina que Ele estaria conosco todos os dias. Jesus não pediu que o Senhor Deus arrancasse os seus discípulos deste mundo, mas que o Senhor fortalecesse. E é isso que o Senhor tem feito com a igreja, fortalecendo a igreja. Mas assim como Davi, aleluia, esteve no meio dessa peleja, algo terreno, algo físico, era a espada, amada, era a luta mesmo, é diferente dos nossos dias, da nossa época. Mas, amado, trazendo aqui para a área espiritual, porque se nós formos pegar essa palavra, a gente pensa, não tem nada a ver comigo. Porque eu não estou lutando contra gigante nenhum, não tem nada, né, físico aqui acontecendo, mas as nossas pelejas não só são físicas, são também espirituais. Às vezes, amado, não está acontecendo nada do lado de fora, mas o nosso coração está em guerra. Às vezes não está acontecendo nada do lado de fora, mas a nossa mente está atribulada. Amado, a tempestade está descendo chuva, está descendo vento, está descendo, aleluia, barrão, está arrancando tudo aqui dentro. Mas do lado de fora as pessoas olham, está tudo bem. Nós precisamos, amado, aprender com a palavra que as nossas fraquezas fazem parte de nós. Nós devemos aprender que não há super crente, não há super pastores, não há aleluias, ninguém que possa se garantir e dizer: eu sou fiel 100% em tudo. Porque a fidelidade, amado, não é só você servir ao Senhor. Fidelidade vai além daquilo que as pessoas estão vendo em você. Sabe, quando você está no meio da sua tribulação, no meio da sua luta, e você fica ali se escondendo das coisas, se escondendo dos seus problemas. Porque se tem uma coisa hoje que para nós é complicada, é expor os nossos problemas.
Porque quando eu quero que as irmãs me olhem, eu quero que as irmãs me olhem com respeito. Eu quero que as irmãs olhem para a irmã Thalita e vejam em mim uma mulher de Deus. Eu não quero que as irmãs cheguem na minha casa em plena quarta-feira, eu estou lá descabelado, arrumando as minhas panelas, fazendo as minhas coisas, e as irmãs talvez venham me pedir oração e ver que as minhas meninas estão numa pirraça. Não, eu quero ser perfeita aos olhos do homem. E não expor as nossas fraquezas, amado, tem consumido muito a nossa fé. Sabe por quê? Porque na frente de todo mundo a gente quer ser super santo, super crente, super o tal. E não é assim, nós temos fraqueza. Nós temos que aprender a lidar com elas, elas existem. Estão aqui para nós vermos e vivermos e convivermos com elas até o Senhor nos tirar desse mundo, nos transformar. Então, amado, as nossas fraquezas fazem parte de nós. Às vezes é difícil para nós ter o autocontrole da língua. Às vezes é difícil para nós ter o autocontrole da visão, ter o autocontrole do domínio próprio. É difícil, não é fácil. Nem todo dia a gente está sorrindo, nem todo dia a gente está, como se diz, profetizando. Nem todo dia você está entregando profecia, não, amado. Nem todo dia você está lá na intercessão, Senhor faz, Senhor faz, Senhor faz. Não, nem isso. Nós temos as nossas fraquezas. E expor as nossas fraquezas hoje virou motivo de vergonha. Mas eu queria, junto com a amada igreja nessa noite, não questionar os irmãos, mas se auto-perguntar. Aonde está escrito na palavra de Deus, amado, que quando a gente expõe as nossas fraquezas, é pecado? Aonde está escrito? Porque as fraquezas fazem parte do homem. É o Senhor que nos santifica, é o Senhor que faz de nós homens e mulheres de Deus, mas ainda assim homens. Ainda assim ser humano. Ainda assim a gente chora, ainda assim a gente sente, ainda assim, amado, a gente se fere e fere alguém. Nós somos carne. E por sermos carne, é necessário que a gente se reconheça. Davi, amado, ele foi para a peleja, ele começou a lutar e ele viu que não ia conseguir. Ele gritou socorro, a Bíblia não diz isso. Que ele pediu ajuda, ele pediu socorro, não diz, mas a Bíblia diz que ele não estava só. Davi estava acompanhado pelos seus valentes, seus servos. Viram que Davi não estava aguentando, aleluia, aquele gigante. Socorreram Davi, correram para ajudar Davi. O sobrinho de Davi matou o gigante. Fica aqui para nós esse questionamento. Por que não expor nossas fraquezas? Por que não expor para alguém? Hoje eu não estou bem, irmã, ora por mim. Olha, irmã, hoje, sabe, eu até queria estar no culto, mas eu não pude estar porque eu briguei, tive uma discussão com meu esposo, então não estou bem, o negócio não está bom aqui em casa, ora comigo. É difícil hoje alguém dizer para nós a verdade. Sabe por quê, amada? É a verdade que vai nos libertar, é a palavra de Deus, mas as verdades que a gente oculta têm transformado nós em crentes engessados. A gente quer sentir a presença de Deus, a gente quer receber de Deus, mas a gente não deixa Deus limpar o que está dentro. Porque por fora está bonito, por fora está cheiroso, está bem ataviado. As nossas roupas dizem que a gente é crente. O nosso até comportamento diz que a gente é crente. Mas Deus sabe que por dentro não está legal. Então é tempo, amado, de nós expormos as nossas fraquezas. Não é para expor somente para o ser humano, não. Mas expor para quem vai te ajudar. Com quem você tem andado? Quem tem lutado com você? Porque a palavra do Senhor vem nos ensinar que nós somos um corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo. O Senhor Jesus é o cabeça. E nós como corpo, nós precisamos. Não é algo que a gente talvez faça, mas é uma necessidade. De cuidarmos uns dos outros, de amarmos uns aos outros, de entendermos a fraqueza uns dos outros. Às vezes é tão difícil para a gente conviver com alguém que tem língua solta, é difícil. Mas nós temos que aprender a amar essa pessoa, a respeitar essa pessoa. A gente não sabe como foi a criação, como foi o ensinamento para essa pessoa. Amado, porque ninguém simplesmente nasceu fofoqueiro ou nasceu mentiroso, não. Ninguém nasce, aleluia, um ladrão. Ninguém nasce, aleluia, um pervertido, simplesmente, né? É uma criança ali que já não, amado. Teve algum momento ali, aleluia, que se desviou aquele caráter. E nós, como igreja de Cristo, quando sabemos de alguma fraqueza de um irmão, de algum cansaço físico, seja qual for a peleja, amado,
A gente usa aquilo como um instrumento de guerra, para ferir. Quantas vezes, aleluia, eu fui em cultos, estive em lugares que a palavra de Deus, em vez de ser ministrada para curar, para libertar, foi servida ali como um instrumento de furar. Algo para machucar a alma, algo para destruir a fé de alguém. O Senhor nos ensina, amado, que isso aqui é uma espada, ela é uma espada de 2 gumes. Quando você ataca alguém, você também vai ser atacado, porque a palavra de Deus nos diz que vai ter retorno. Que você plantar aqui, você vai colher aqui. Se você planta fofoca, você colhe fofoca. Se você planta ameaça, você colhe ameaça. Se você faz mal contra o seu irmão, não se preocupe, uma hora a conta vai vir, porque Deus está vendo tudo. Nosso irmão já disse aqui na sua oportunidade, o Senhor, Ele tem os olhos como chama de fogo. A palavra do Senhor nos diz lá em Salmos, que Ele vê, Ele contempla todas as coisas. Ele contempla os bons, Ele contempla os maus. Quem viu, amado, o cansaço, a fadiga de Davi naquela peleja, olhou e viu que ele não ia conseguir. E foi lá e enfrentou o gigante por Davi. Quem é que vai entrar na peleja por você hoje? Amados, os pastores têm orado, os pastores oram pela igreja, os pastores se derramam pela igreja. E às vezes nós como igreja não tiramos tempo para derramar pelos pastores. Às vezes nós como igreja não tiramos tempo para derramar sobre a vida das irmãs do círculo de oração. Às vezes, amado, nós como igreja não tiramos tempo para derramar sobre a vida das nossas crianças, sobre a vida dos jovens da igreja. Quantas mulheres que não podem gerar, que são inférteis. Aleluia, tem o desejo de ser mãe e não consegue. Amado, oração faz milagre, continua, Senhor Deus continua operando. E às vezes nós queremos tanto que Deus faça, aleluia. Mas como é que Deus vai fazer nesse coração dividido aí? Como é que Deus vai fazer, sendo que o corpo de Cristo está aqui, cabeça é aqui, o braço está para lá, a perna está para outro lado, os dedinhos estão para outro? Cada um faz o que quer. Amada, a casa de Deus, a obra de Deus não é bagunça, aleluia. A obra é de Deus, a casa é dele, no tempo dele, ele faz como ele quer. Cabe a nós, aleluia, servir ao Senhor. Tem uma coisa maravilhosa que eu gosto da palavra de Deus, que ela nos ensina que nós somos cooperadores. O Senhor não te chamou para ser o tal, o Senhor te chamou para cooperar. Cooperar é você fazer aquilo que Deus falou para você fazer. Não é você fazer aquilo que você quer, porque quando você faz o que você quer, você bagunça o corpo. Você atrapalha alguém na rotina dele. Você atrapalha alguém naquilo que Deus chamou ele para fazer. Tem muitas pessoas retrocedendo porque não tem a oportunidade de fazer. Não é porque não querem. Às vezes as pessoas até querem fazer mais, mas não conseguem, porque quem não quer está bagunçando. E aí não tem jeito do negócio ser tocado para frente, não porque Deus não possa fazer, amado. Mas o Senhor, Ele trabalha de forma sobrenatural. Então tudo que nós fizermos nessa terra, aleluia, porque, amado, a igreja, nós estamos aqui para cultuar e celebrar o nome do Senhor. Mas depois deste culto você vai continuar sendo crente. Depois deste culto Deus vai continuar te observando. Depois deste culto Deus vai continuar te vendo. E é depois do culto que a gente mostra quem a gente é de verdade. Porque no culto todo mundo adora, todo mundo levanta a mão. No culto todo mundo dá glória. Mas é depois do culto, amado, que a vida de crente é a vida de crente de verdade. E nós precisamos não ser crente, mas ser cristão aos olhos do mundo e aos olhos de Deus. Há um lugar especial preparado para você, aleluia, nesta obra. Quando eu digo nesta obra, eu não digo nesse lugar, nesse ambiente físico, não, mas no espiritual, aleluia. Deus conta com você para essa peleja. E por que você está retrocedendo nesta noite? Por que a irmã Thalita está retrocedendo? Expor as minhas fraquezas, amado, não vai dizer para você que eu sou mais ou menos crente. Porque quem me conhece é o Senhor, quem te conhece é o Senhor. Quantas das vezes eu fui deixada para trás porque eu não estava falando em profecia? Quantas das vezes, amada, eu fui deixada para trás em muitas ocasiões porque eu não cantava bonito? Amado, isso vai me levar para o céu? Tudo fica. Os dons você vai usar aqui. A palavra vai ser ministrada aqui, mas quando o Senhor nos chamar, você acha que Ele vai chamar você porque você canta bonito? Você acha que Ele vai, aleluia, contar com você, te levar para o céu porque você prega bonito? Porque você ora bonito? Nós precisamos nos enxergar, queridos.
e olhar para nós e dizer: Senhor, nós somos fracos, nós somos carne. Senhor, me ajuda a lutar e derrubar os meus gigantes, a derrubar isso que tem me afrontado, que tem me impedido, aleluia, de caminhar. E Deus é tão misericordioso, porque o Senhor sabia que Davi não estava com força o suficiente. A palavra do Senhor não nos diz aqui, mas eu creio que Davi já estava numa certa idade. E Davi já não estava mais naquela força, naquele vigor. Davi já estava ali, na sua melhor idade. Então, querido, às vezes nós estamos lidando com pessoas a seu nosso lado. Há pessoas que estão como um menino na fé. Pode ter 50 anos, está nascendo hoje. E nós temos que aprender a lidar com ele. Às vezes tem pessoas aqui que já são mestres, já tem tempo para ser mestres. Estão lidando como se fosse uma criança. Temos que nos aprender, a lidar com essas pessoas, a amar essas pessoas. E a ensiná-las sempre que for possível a fazer o certo. Expor a sua fraqueza, amado, não vai fazer de você mais ou menos crente. Pelo contrário, você vai dar ao Espírito Santo de Deus a liberdade para te moldar. Você vai dar a liberdade ao Espírito Santo de Deus para transformar você, para transformar a mim naquilo que Ele quer. Porque quando a gente esconde as nossas fraquezas, eu sou fraca, eu sei que eu sou fraca. Eu sou falha, eu sei que eu sou falha. Tem alguns lugares que eu sei que se eu entrar, alguns assuntos que se eu participar, eu sei que eu vou falar mal de alguém. Eu sei, eu me conheço. Você também se conhece. Sabe que se você sentar naquela rodinha ali, daqui 2, 3 minutos, aquele crente que você era na igreja no domingo, você não é mais na segunda. Não é verdade? Quando você senta com muitas mulheres, você ouve muitas coisas, e nem todas são cristãs. E o assunto já começa a se distorcer. Então, amado, isso é parte de nós. Mas nós temos que aprender a lidar com isso. Davi, ele aceitou aquela ajuda. Davi reconheceu que ele estava fraco no momento em que ele não conseguiria vencer aquele gigante. Mas Abissai vem e vence por ele. Amado, você não está só. A palavra do Senhor nos diz, eu quero ler com os irmãos, aleluia, Gênesis 4, 7, os irmãos podem, aleluia, abrir se puder, Gênesis 4, 7, só para a nossa meditação. Gênesis 4, 7 diz assim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Até esse momento, amado, Caim não era, aleluia, um assassino. O pecado estava batendo na porta dele, a fraqueza estava batendo na porta dele. Sua fraqueza estava batendo na porta dele, o pecado de Caim, a fraqueza de Caim estava na porta, mas ainda não tinha se transformado em pecado. Olha a necessidade de a gente se avaliar e tratar as nossas fraquezas. Olha a necessidade de a gente se avaliar e tratar o nosso cansaço. Porque o fato de a gente estar cansado, viver cansado, nos derruba espiritualmente. Quando você está muito cansado, você não pensa. Quando você está muito cansado, você não faz aquilo que devia fazer da forma correta. Quando você está muito cansado, tudo toma lugar, aleluia, a ponto da gente não querer nem mesmo sair de um quarto. Pelo cansaço, pela fadiga, e aquilo vai tomando outras proporções. Aquilo vai tomando outros lugares, aquilo vai abrindo em nós, aleluia, um espaço que só cabe a Deus, mas a gente vai colocando outras coisas. Vai, se procrastinando. E isso, amado, vai dando liberdade a Satanás para agir nas nossas vidas. Até esse momento, Caim, amado, ele não tinha caído ainda. Mas o Senhor Deus avisou para ele: o pecado está na sua porta. Ele podia naquele momento, aleluia, decidir como eu e você pode decidir. Lutar com Deus, mostrar para Deus que somos fracos, estamos cansados. Confessa para Deus: Senhor, eu estou cansado hoje. Não queria nem orar. Eu não queria, Senhor, nem ir à tua casa, porque eu estou cansado, eu tenho orado, eu tenho buscado, mas nada tem acontecido. Isso tem tomado no meu coração um esfriamento, Senhor, porque eu não vejo retorno. Amado, falar a verdade com Deus não fere ninguém não, pelo contrário, ainda te cura. Porque você precisa falar, você precisa colocar para fora aquilo que você sente. Mas quando as nossas fraquezas, quando o nosso cansaço não é exposto,
Quando a gente não trata ele, amado, é necessário tratar o cansaço. Você está cansado demais hoje para ir para a igreja? Não vá. Deita, descansa, dorme, se alimenta bem. Vá no outro dia. Mas vá, aleluias, cuidar de você primeiro. Como é que você vai cuidar do corpo de Cristo, ajudar na igreja, se você não tem força nem para caminhar? Se você não está se alimentando, se não está tomando os remédios, aleluia, se tem algum problema de saúde e não está cuidando, como é que você vai fazer para participar do corpo de Cristo se você não consegue andar até a igreja? Às vezes nós queremos cuidar da igreja, sendo que nós, como carne, estamos doentes, necessitando, aleluia, de saúde. A gente está negligenciando isso. Ou a gente come demais ou não come nada. A gente não cuida da saúde, a gente espera que os médicos mandem a gente fazer alguma coisa, a gente não faz por nós. Quando você não cuida da saúde física, a sua saúde espiritual, mental também é atingida, amado. É tudo ali ligado. Você precisa estar bem para orar. Não digo bem, aleluia, somente assim no sentido físico, mas quando você não está com saúde, como é que você vai dobrar os seus joelhos para orar? Como é que você vai se lembrar ali na sua oração? Mesmo deitado, mesmo sentado, às vezes a gente não consegue dobrar os joelhos, mas mesmo sentado, como é que você vai orar se o seu cansaço está te roubando? Você começa, Senhor, meu Deus, meu Pai, quando você vê 3 horas da manhã. Quando você piscou o olho, 6 horas da manhã. Eu não orei ontem. É o cansaço te roubando de Deus. É a fadiga te roubando de Deus. Então, se está cansado, tira um tempo para descansar a sua carne. Tira um dia para repousar. Aleluia. Se não passar, busca outro dia. Mas cuida de você primeiro, para depois se ajudar na igreja, depois você cuidar da igreja. Cuida do seu corpo, cuida da sua mente, cuida do seu coração. Davi, ele andava com pessoas que ajudou ele naquele momento, mas Davi reconheceu, porque depois disso, Davi não entrou mais em peleja. Ele foi tomar conta de outras coisas. Ele continuou sendo rei, ele continuou ali, aleluia, trabalhando no reino, mas Davi não entrou mais em guerra. Ele não foi mais para o campo de batalha. Tem algumas situações que Deus vai permitir que a gente passe, e outras que Deus vai nos tirar, porque a gente não está preparado para passar por elas. Então aceita quem você é. Aceita que o tempo de Deus é o tempo de Deus, não o nosso. A palavra do Senhor vai nos dizer, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Amado, você é mais que precioso em Cristo Jesus. Jesus pagou um alto preço, sabe por quê? Não porque somos merecedores, mas porque a palavra do Senhor nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por amor a nós. Amor a você. Então você é precioso, cuide de você. Deixe que quando você estiver cansado, afadigado, outras pessoas cuidem de você. Porque tem pessoas que até para receber cuidado é difícil. Até para aceitar que precisa de ajuda no momento de fraqueza é difícil. Amado, Davi estava fadigado. Davi não aguentava aquela peleja. Senhor, mas Deus entrou na causa dele e enviou socorro. E é isso que Deus tem feito com a igreja de hoje. Deus tem enviado socorro. Deus tem enviado os pregadores, os pastores. Deus tem enviado a igreja em muitos lugares. Só que muitas das vezes a própria igreja está sendo ferida. Está sendo ali, louvado seja o nome do Senhor, afrontado e confrontado pelo gigante, porque não está preparado para passar naquele momento. Tem coisa que Deus vai te levar, amado, mas tem coisa que Deus vai te barrar. Então, quando Deus te barrar, aceita. Quando o Senhor falar, pare. Para, pensa, ouve o que Deus tem para falar, mas continua. Porque Davi não desceu mais à guerra, mas Davi continuou pelejando pelo reino, continuou trabalhando para o Senhor. Davi continuou o seu legado, o seu chamado naquilo que Deus tinha. Amado, então não é para parar. Não é para descansar e simplesmente dizer, né, estou cansado, eu não vou fazer, não. Busque saber por que você está tão cansado. Busque saber por que você está tão afadigado. A palavra do Senhor vem nos ensinar, louvado seja o nome do Senhor. E Eliseu? Você acha, irmão, que Eliseu pediu ao Senhor a morte porque queria morrer? Não, ele estava cansado. Cansado de tudo aquilo, aleluia, que ele estava vivendo no momento.
E ele começou a passar um processo muito além do cansaço físico. Aquilo se tornou mental, espiritual, foi tomando uma proporção muito grande. Que o próprio Deus veio, recolheu ele, mas antes preparou outro para estar no lugar dele. A obra do Senhor continua. Se você não puder fazer, outros farão. Mas o que Deus te chamou para fazer, faça. Faça de melhor que você puder. Mas faça conforme as suas forças. Não queira morrer pela obra de Deus. Porque às vezes a gente quer, Senhor, eu morro pela tua obra. Daí 2, 3 meses, quando o Senhor permite algo vir sobre a sua vida, como um cargo, por exemplo. Aí você está lá, ai Senhor, isso está me matando, isso está me matando. Não dá para entender, você não quer ajudar? Mas tem que ter preparado, tem que segurar, tem que ter força, aleluia, para caminhar junto. E quando a gente não tem força, assim como o Senhor, Deus, aleluia, entrou na vida de Elias. Deus entrou na vida dele e falou com ele. Elias preparou para ele pão, preparou a água, aleluia, preparou o socorro. Ele vai preparar para você. Mas você tem que confessar para Deus o cansaço, a fadiga, aquilo que está te atrapalhando. Sabe por que, amada gente, nós não somos, aleluia, o tempo todo 100%. Então não se preocupe, né? Não tenha vergonha se alguém descobrir que você não orou hoje. Não fique com vergonha se alguém descobrir que você não subiu ao monte, que você não fez a campanha que deveria ter feito. Reconheça as suas fraquezas. Reconheça porque Deus está vendo e Deus conta com você para a obra dele. Porque a obra de Deus não é feita somente do templo, dentro da casa, não, muito mais fora dela. Deus conta com você, querido. Derrube os seus gigantes, mas coloque para Deus até onde você consegue. Porque Deus sabe. Mas às vezes Deus precisa ouvir de nós, né? Confessar, nós confessarmos de verdade aquilo que nós estamos passando e vivendo. Deus entrou com socorro na vida de Elias. Deus entrou com socorro na vida de Moisés. Moisés poderia ter entrado na terra, não poderia? Ter entrado na terra prometida, ele entrou? Não entrou. Um deslize dele. Aleluia, ele cansado, o povo cansado, murmurando no ouvido dele. Moisés foi lá e feriu a rocha, quando era só para tocar. E às vezes nós estamos lá cansados, tem alguém buzinando, falando na nossa cabeça alguma coisa. A gente vai lá, mete o pé pelas mãos, faz tudo errado. Tudo diferente daquilo que Deus mandou nós fazer. Isso pode, amado, te atrapalhar, entrar no reino de Deus. Isso pode gerar em mim e você pecado. Isso pode gerar em mim e você não somente falha, mas pecado ao ponto de nos tirar do reino de Deus. Então vamos cuidar de nós. Quando a gente não estiver aguentando mais, vamos colocar nossa vida na mão de Deus, porque, amado, Deus sabe de todas as coisas. Há momentos que a gente não consegue mesmo, nem orar. Há dias que a luta é tão fervorosa ali, que a nossa carne não aguenta. A gente acaba se dando, pecando, errando, tropeçando, mas levanta de novo. Pede perdão ao Senhor, pede ajuda a Deus, confessa para alguém, liga para alguém hoje. Olha, irmão, eu caí nesse pecado. Olha, irmão, eu estou pensando nesse pecado. Eu não caí ainda, mas me ajuda. Porque eu preciso não cair. Amado, é melhor você confessar. É melhor você tratar a sua fraqueza hoje do que tratar o pecado amanhã. É melhor você confessar. É melhor a gente tratar hoje o pecado que há em nós. Aleluia, o pecado não, eu digo a fraqueza que há em nós, para que amanhã a gente não trate o nosso pecado. O que é melhor hoje? A gente tratar um desejo carnal? Ou amanhã a gente ser envergonhado porque tem adultério? Não é mais fácil hoje a gente falar a verdade, Senhor, eu estou com um desejo por fulano, por essa ciclana. Senhor, eu estou com esse pensamento contra o meu irmão. Eu estou pensando mal do meu irmão, Senhor. Eu estou com esse sentimento de raiva, de ira contra ele, Senhor. Então trata, Senhor. Irmão, eu não estou suportando olhar para a cara da ciclana. Ora comigo. E quando alguém te ligar, quando alguém te pedir oração, não exponha a fraqueza do outro, mas ore com ele. Abissai, quando viu Davi ali quase morrendo, você acha que ele chamou outros? Não, ele correu com a espada dele, foi lá e matou. Nós precisamos assim de gente valente, que é homem e mulher de Deus suficiente para entender que o outro é fraco e não está preparado para aquela peleja. Amado, se você entrar hoje na peleja com alguém, entra, mas entra em silêncio, você e Deus e a pessoa. Porque às vezes quando você expõe a sua fraqueza para alguém, as pessoas hoje têm isso, eu tenho medo de alguém saber uma fraqueza minha e me envergonhar. Porque são poucas pessoas que a gente pode pedir ajuda.
E o que falta no nosso meio? É caráter, é compromisso, é responsabilidade, saber que a gente não está lidando só com uma pessoa, mas com um ser humano. O nosso irmão louvou aqui. A gente sabe o valor que tem uma alma. Deus sabe o valor que tem, mas você sabe? Às vezes uma palavra nossa pode derrubar alguém hoje, mas uma palavra nossa pode levantar alguém hoje. Então escolha ajudar, escolha se ajuda, escolha procurar ajuda quando você e eu estivermos no momento de fraqueza. Quando você e eu estivermos irados, com desejos carnais, com pensamentos, seja qual for, amado, os nossos desejos, as nossas fraquezas, seja qual for, aleluias, o nosso íntimo ali, o mais profundo, o mais sujo. Sabe aquele pano de chão que você, nossa, até em oração você tem vergonha de pensar? Confessa para Deus hoje. Pede a Deus socorro, pede a Deus ajuda. Senhor, eu estou tendo pensamento pornográfico. Senhor, eu estou tendo pensamento com o vizinho. Senhor, eu estou pensando na mulher da padaria. Confessa para Jesus. É melhor nós tratarmos hoje aquilo que nos afeta como fraqueza do que o pecado. Imagina amanhã o seu nome caindo aí na rua. O fulano de tal que disse que era crente, que agora caiu, está em adultério, não sei o quê. Mas todo mundo pode cair. Todo mundo pode cair. Mas escolher o escape é você. Escolher o livramento é com você. Então busque ajuda em quem pode te ajudar. Elias não tinha ninguém do lado dele, Davi tinha. Mas o socorro veio dos céus. O Senhor preparou água, o Senhor preparou pão. Elias foi e comeu, Elias foi e bebeu, saiu fortalecido, caminhou 40 dias. E Deus preparou a situação e levou Elias. Deus cuidou daquele homem. Deus vai cuidar de você. O mesmo valor que Elias tinha, você tem. O mesmo valor que Moisés tinha, você tem. O mesmo valor que nós temos aqui, o morador de rua também tem. Aquele que está no bar tem. Aquele que está prostituindo tem. E ainda que caia, querido, ainda tem esperança. Porque quem somos nós para julgar quem caiu hoje? O Senhor não te chamou para juízo, o Senhor te chamou para cooperar. Seja cooperador na obra. O Senhor não nos chamou para julgarmos ninguém, mas sim ser ajuda para outras pessoas. Deus usa homens para salvar homens. Deus continua trabalhando através de homens para salvar homens. Como o Senhor fez com Pedro, chamou Pedro para ser pescadores de homem. O Senhor te chama para ser pescadores de homem, ajudador na obra de Deus, cooperador para a melhora da vida de alguém. Deus tem muito mais para fazer. E por que não está acontecendo os milagres? Por que não está acontecendo a cura? Porque há tanta divisão dentro da casa do Senhor. Quando eu digo a casa do Senhor, eu não digo esse lugar físico, mas um lugar espiritual. Por que a divisão no meio das irmãs? Por que a divisão no meio dos varões? Por que a divisão no grupo de jovens? Nós temos que nos ajuntar, querido. Não há ninguém maior e nem melhor aqui. Somos todos cooperadores. Coloca isso na testa, no coração, onde for necessário. Quando você olhar no espelho, olhe para você como cooperador. Olhe para você como ajudador. Não olhe para você como levita. Não olhe para você como baterista. Não olhe para você como o pastor. Não, olhe para você como cooperador da obra. O Senhor te chamou para cooperar. E essa obra não pode parar. Amém? Assim eu quero agradecer a rica oportunidade. Peço perdão pelo atraso ali, né? Nós temos o horário. Peço desculpas em nome de Jesus. Mas aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu quero dividir com essa igreja. Quando eu dobrei os meus joelhos, eu falei, Senhor, que seja o teu Espírito. E eu falei, Senhor, que a palavra toque no coração. Porque às vezes, amada, até para entrar na casa de Deus, a gente fica tão endurecido. Esperando que Deus faça tudo, faça o milagre, faça tudo. E a gente está lá só esperando receber. Quando o Senhor quer simplesmente dar para nós a cura, o remédio, aquilo que a gente precisa. Então Deus conta com você para esta obra, querido. Você é mais que precioso para Jesus. Você tem valor. Você é precioso demais, aleluia, para Jesus te perder por seu cansaço. Você é precioso demais para Jesus te perder, aleluia, para a sua fadiga, para o seu peso, para aquilo que está te atrapalhando até de andar. Deus quer e conta com você para a obra. Mas muito mais que trabalhar para Ele, Deus quer com você intimidade. Amém? Assim agradeço a rica oportunidade, que as palmas louvam ao Senhor.